coisa, a gente pede o título pelo qual o José da Silva adquiriu. Então pede a escritura antiga, com um carimbinho lá no cartório de quando ele registrou. Se ele possui essa escritura, é um indício muito forte de que ele é o José da Silva. Ah, mas eu não tenho mais, né? Registrei, claro, se registro, transmite a propriedade, para que eu quero ficar guardando a escritura? Joga fora. Ok. Aí o que a gente pede? Pede uma certidão fotográfica do livro do tabelião, para comparar a assinatura do José da Silva, daquele que assinou o livro do tabelião, com aquele José da Silva que vendeu o imóvel hoje. A gente compara a assinatura. Ah, mas é o inventário. Então a gente compara a assinatura no documento do RG. Se for diferente, complicou. Aí existe um procedimento de dúvida. A dúvida, que diabo, dúvida registral, esse registrador vive com dúvida. Como é que é isso, né? Você não sabe as coisas? Não. Dúvida não significa incerteza. Não é que o registrador não sabe, ele sabe o que é. Dúvida significa duas coisas. Ou inconformismo, a pessoa não concorda com a exigência. Ela está inconformada com a exigência. Não concorda. Claro, não pode ser assim. Ah, não gostei. Não concordo juridicamente. Eu tenho fundamento jurídico para não concordar. Ou impossibilidade de cumprimento. Eu sou o José da Silva, eu perdi a escritura, minha assinatura mudou com o tempo, eu não consigo comprovar que eu sou eu. Aí você suscita dúvida e o juiz vai fazer um procedimento lá, vai chamar testemunha, vai pegar outras provas, vai comprovar que o José da Silva é o José da Silva mesmo. E aí ele vai conseguir vender. Então, dúvida é ótimo. Eu nunca me importo quando a pessoa quer suscitar dúvida, porque eu não sou dono da verdade. Então, se acha que eu estou errado, beleza, a gente conversa. Primeira coisa, sugiro sempre, não vai suscitar dúvida perante o juiz correndo, não. Conversa. Mostra seus argumentos, chega lá com um pedido de reconsideração. Você não vai ter que fazer isso para o juiz? Faz para mim. Começa lá, a gente conversa, a gente vê seus argumentos, a gente tenta entender sua parte, beleza. Faz o máximo. Concordei com você, muda de ideia na hora. Ah, não, meu Deus, essa posição aqui, a gente não vai chegar a um acordo. Beleza, suscita dúvida e manda para o juiz. Certo? Se for fazer suscitação de dúvida, o procedimento é perante o cartório. Você prenota o título, faz análise no cartório, tem nota devolutiva. Aí você suscita dúvida perante o cartório, é o que a lei prevê. Tem advogado que vai direto no juiz. Pode fazer? Pode. É um procedimento que hoje está previsto nas normas. Mas não costuma ser o melhor. Por quê? Eu já vou dar a dica, porque senão o cartório ganha. Eu não quero ganhar nada, eu quero ganhar o registro, sabe? Eu não quero ganhar dúvida. Então eu já dou a dica. Se você quiser fazer dúvida sem passar pelo cartório, você tem que levar o título original, você está com prenotação vigente. Se não tiver com prenotação vigente, perdeu. Perdeu, não adianta, você pode ir lá no STF, não chega, dúvida não chega ao STF, dúvida morre no Conselho Superior da Magistratura, mas ela vai morrer lá e você vai perder. Então, prenotação vigente e título original. Você tem que levar esses dois para o juiz, senão já perdeu. Se você também concorda com alguma das exigências, você tem que cumprir. Cumpre no cartório e você tem que suscitar dúvida sobre o que você não concorda. Se você não cumprir, se você fizer, eu concordo com todas as exigências, menos uma, perdeu já. Perdeu porque ele vai falar assim, dúvida prejudicada. Então já estou te dando a dica aí para não perder tempo com dúvida. Dúvida vai, eu quero que você faça mesmo, mas pelo menos faz direito para não perder nem seu tempo, nem o tempo do seu cliente. Certo? Então é isso. Continuidade, super importante. É a cadeia de origem. Então, se eu vendi para a Dimitra, só a Dimitra pode vender o imóvel, não pode ser a Jéssica. A Jéssica não é proprietária. O que acontece muito? A Dimitra vende para a Jéssica por escritura. A Jéssica vai lá no registro e vende para o Jardeidson. Aí o Jardeidson vem registrar dele. E aí não registra, porque o imóvel ainda está no nome da Dimitra. A Jéssica não registrou. Perde a continuidade. Perdeu a continuidade, dançou. Então não pode perder. Acontece muito, inventário. Você chega lá, você vai inventariar, o cara tem compromisso de compra e venda. E aí você descreve, você vai lá, descrição dos bens. Ele era proprietário do imóvel. Não era proprietário, ele tinha direito de aquisição. Se você não colocar que ele tinha direito, vai dar problema lá na frente, porque ele não pode adquirir mais do que tem. Ele não pode transmitir mais do que tem.
Se ele tinha só direito, se ele tinha só um compromisso, os herdeiros vão receber só o compromisso. Certo? Então, tem que escrever certo. Se ele tinha só metade ideal do imóvel, não coloca que ele tinha o imóvel inteiro. Ele tinha só metade ideal do imóvel. Isso aí é complicado, porque se isso é casado, né? Então, qual que é a teoria que vigora no mundo dos cartórios? Mancomunhão. Então, se a pessoa é casada e ela morre, você tem que inventariar o bem inteiro. Não é só a metade ideal da pessoa que morreu. Certo? Depois, se quiser, eu passo a decisão, mas tem que fazer assim, senão você vai ter problema para registrar, e a gente está embasado assim, com milhares de decisões da corregedoria, então é alguma coisa que nesse ponto, ou você vai querer brigar para mudar a opinião deles, ou você vai gastar tempo. Então é melhor fazer no sistema, entendendo o regime de bens e o sistema da mancomunhão. Então, continuidade. Disponibilidade. É isso, eu não posso transmitir mais do que eu tenho, simples assim. Então, se eu tenho só compromisso, eu transmito o compromisso. Se eu tenho propriedade, eu transmito propriedade. Se eu tenho usufruto, eu transmito? Não, ninguém pode transmitir usufruto. Mais ou menos. Eu posso abrir mão do usufruto, é uma transmissão, né, no proprietário. E também tem a situação do usufruto em que o usufrutuário e proprietário, os dois entram no acordo e transferem os dois para uma pessoa só. Aí pode. Beleza. O que mais? A estrutura da matrícula. Então a gente viu que a transcrição era um livrão, fólio real. Então tinha uma coluna para número de transcrição, adquirente, transmitente, adquirente, endereço do imóvel, descrição do imóvel, averbações, um monte de... a estrutura do livro era assim. Hoje vocês, quando pedem certidão, vocês ganham a cópia da matrícula. Então, você tem que entender a estrutura da matrícula, porque você vai receber aquilo. A matrícula funciona como? Primeiro, descrição. Então, primeira coisa é identificar o cartório, óbvio. Fala, o imóvel pode estar em qualquer lugar, então você vai identificar o cartório. Você vai ter o número do CNJ do cartório, o número nacional do cartório. Você vai ter o livro, matrícula é livro 2. Se chega um negócio lá, você pede a matrícula do seu cliente, vem com o livro 3, aquilo é alguma coisa menos matrícula. Então, livro 2, número da matrícula e a data da abertura. Beleza, aí começa a matrícula. Põe acho que o seguinte, aí tem o desenho da matrícula, né? Vocês irem acompanhando. Então começa com imóvel, aí vem a descrição. Descrição do imóvel. Outro dado, cadastro. Hoje faz parte de você falar o número do cadastro, se for imóvel urbano, na prefeitura, se for imóvel rural, no INCRA. Terceira informação, proprietário. Quem que é o proprietário desse imóvel? Coloco lá. Quarta informação, registro anterior. Olha, muito importante, porque ali você vê o histórico do imóvel. Através do registro anterior você vai pegando de trás. Às vezes na sua questão aí jurídica intrincada, sei lá do que, né? Ou pode ter tido fraude e de repente um vendeu para o outro em fraude de credor. E aí, de repente, o que adquiriu já parcela o imóvel, não é mais aquele imóvel, ele desdobra o imóvel e de repente vira outra coisa. Mas, o que acontece? Você sempre vai ter na matrícula o rastro do imóvel, o registro anterior. Então, pelo registro anterior, você vai indo para trás até chegar onde começou o rolo. Certo? Registro anterior. Isso está previsto na lei. Nós aqui damos mais uma informação que nós consideramos importante. Se não está na lei, mas a gente põe, que é o título aquisitivo. Por quê? Porque dependendo do título aquisitivo e do regime de bens, o imóvel comunica ou não. Então, se eu abro a matrícula e falo lá, imóvel tal, e porque antigamente, quando era regime da comunhão universal, tranquilo, casou, o imóvel era dos dois, ponto. A menos que tivesse cláusula de incomunicabilidade. Mas se essa cláusula houvesse, nós íamos transportar essa cláusula. Transporte, vamos falar desse conceito. O negócio é o seguinte, quando você vai pegar a transcrição antiga e vai abrir a matrícula, você abre a matrícula, descrição proprietário, e você transporta os ônus. Então, tinha uma hipoteca lá, transporta uma hipoteca. Tinha uma penhora, transporta a penhora. Então, você traz sua matrícula através de transporte, todas as informações que antes estavam distribuídas em muitos livros. Isso chama transporte. Então, a gente estava falando sobre... Perdi. Estrutura
título aquisitivo. Título aquisitivo. Olha só, aí eu faço a abertura da matrícula. E aí eu coloco lá, fulano e fulana casados sob regime da comunhão parcial. E aí? É dos dois ou não é dos dois? Depende de como adquiriu. Depende de como adquiriu. Como é que ninguém percebeu isso antes? A gente percebeu, a gente coloca na matrícula. E aí, a gente coloca como que eles adquiriram. Se foi de forma gratuita, não comunica. Se foi de forma onerosa, comunica. Então, presta atenção nisso. Abertura de matrícula, só não tem mais transmissões, né? O proprietário está lá na abertura da matrícula. Você tem, dependendo do que você vai fazer, né? Vai fazer a separação do casal, fazer o inventário do casal. Tem que saber se o bem comunicou. Então, muita matrícula não vai ter essa informação. Você vai ter que pegar o registro anterior para saber como eles adquiriram. E já vou falar outra coisa também que é meio complicadinho assim, para vocês observarem. Doação para marido e mulher. Então, em direito registral notarial, tem um jeito de escrever. Então, se eu falo assim, eu dou para Natália, minha filha Natália, casada com João. Para quem que eu doei? Eu doei para Natália, casada com João. Para quem que eu doei? Doei para Natália, não doei para o João. Dependendo do regime de bens, o João pode ser proprietário, se for comunhão universal. Mas se for comunhão parcial, não. Então, doei para Natália, casada com João. Uma realidade. Agora, eu falo, doei para Natália e João, casados. Doei para os dois. Doei para os dois. Isso tem consequência jurídica? Opa! Primeiro eu já falei, se eu dou para os dois, não importa o regime de bens. É dos dois, dependendo do regime de bens. Mas tem uma que é escondidinha na lei. Que quando eu dou para o casal e um deles falece, existe o direito de acrescer. Então, se o João morre, eu doei para o casal. O João morreu, eu não levo esse bem para o inventário do João. O bem fica todo para a Natália. Direito de acrescer. Isso é automático. Está lá previsto no artigo 500 e pouquinho lá do Código Civil. Então, se eu dou para o casal, lembre-se disso na hora do inventário, você só tem que averbar o óbito do João e o imóvel fica todo para a Natália. Isso para o pai e para a mãe, assim, tem consequência. Você imagina, você tem pai e mãe, você tem filho. O filho casou. Aí você gosta da nora. Então, legal, né? Vou doar para o casal. Não vou dar só para o meu filho, não. Vou dar para o casal. Dou para o casal. E aí, o seu filho morre. O bem que era da sua família passou a ser só dela. E eles não tiveram filhos. Agora ela casa, tem outros filhos para lá. E o bem que era dessa família subiu. Foi para outra família. Então, tem super consequência isso aí. Tem que pensar bem. Registros e averbações. Então, aquela situação antiga, que era transcrição, inscrição e averbação, foi simplificada, mas não foi assim, resolvida. Hoje, nós temos registro, que equivale a transcrições e inscrições, e também temos averbações. Quando é um, quando é outro? Não tem uma lógica, um pouco de lógica, e quando for transmissões, quando for constituição de direito, transmissão de direito, é registro. Em outros casos, que é alteração de alguma coisa do registro, é averbação. Então, descrição do imóvel, posso averbar a modificação do nome da rua, posso averbar de repente algum elemento da descrição que lá estava falho, averbar o número da casa, a área da casa, averbar, né? Posso fazer uma averbação de retificação do imóvel, posso averbar mudança de estado civil, averbar documentos que não constava só o RG, eu passo a constar também agora o CPF. Então eu averbo um monte de coisas, né? Mas as situações são meio esquisitas. Então você quer ter certeza? Artigo 67 da Lei 6.015. Inciso 1º é o que é registro. Inciso 2º, o que é averbação. E aí vem o sonho de consumo, que vai ser no futuro, não é hoje, a tal da certidão resumida. Um registro eletrônico vai possibilitar isso. Então, no futuro, você vai... Porque hoje você pede
A ideia da matrícula foi legal? Quem acha que foi legal? Você não vincular mais a título e agora você vincular a imóvel. Então, só que aí o ser humano tem um negócio, uma miopia. Ele esquece que ele vai durar muito. Então, matrícula é legal hoje, mas daqui 50 anos é um problema. Porque você não vai ter uma ficha de matrícula, você vai ter 50 fichas de matrícula. Para você saber a situação do imóvel, você tem que ler tudo. É duro. É muito complicado, porque num monte de atos sucessivos pode ter ali, de repente, uma peorinha que fica para trás, né? E aí como é que eu vou falar que o imóvel está livre e desembaraçado? Então a matrícula, com o passar do tempo, ela é péssima também. Matrícula de imóvel rural, às vezes o georreferenciamento, o sei de matrícula tem 500 páginas de georreferenciamento. Aí você vai fazer a escritura daquilo, ou colocar ele no inventário. Você tem que copiar tudo. Está escrito transcrição de imóvel rural, você tem que copiar tudo. E aí, você vai copiar 500 páginas para escrever o imóvel? Então é ridículo, não dá mais. Então a gente está nessa fase de mudar paradigma, mudar para outra coisa. E aí vem o registro eletrônico. Então no futuro, vai pedir uma certidão do imóvel, e aí o que vai vir? Descrição do imóvel, atual proprietário, você não tem que ver aquela cadeia de transmissões, atual proprietário e existência ou não de ônus. Pronto. Lindo, vai ser lindo no futuro. Por enquanto, não. Por enquanto, assim como na transcrição, então, transcrição civil. Você tem a transcrição e possibilidade de ter diversas inscrições, averbações, não sei o quê. Na matrícula, você vai ter diversos registros e averbações. Então, você pode começar com um terreno. Lá na frente, você tem uma averbação de mudança de nome de rua. Então, você vai descrever o imóvel, não é mais com aquela rua da abertura. Você tem que usar o nome atualizado da rua. Aí, lá na frente, insere uma medida perimetral que aí esqueceu de copiar da transcrição. E aí tem uma retificação de área. Aquela área lá do começo, conforme foi descrita, mudou tudo. Retificação de área. Depois tem uma averbação de casamento, uma averbação de construção, uma averbação de ampliação, uma averbação de demolição. Como é que está o imóvel? Então você tem que ir lendo tudo e montando praticamente um quebra-cabeças desse imóvel. Então o sistema de matrícula, ele era bom para aquela época. Hoje não tem muito sentido. Porque você também tem que ficar fazendo o quebra-cabeças. Então é aí, ó, imóvel, cadastro, proprietário, registro anterior, título aquisitivo. Esse aí é o modelo da matrícula. Se você pegasse uma matrícula desse jeito, beleza, tranquilo, facinho, né? Só que normalmente não vai ficar só nisso. Tem a cadeia de transmissões. Um vende para o outro, vende para o outro, vende fração ideal. Quando começa com fração ideal é terrível, né? Então é isso. Vamos lá. Exemplos de matrícula. Eu queria que você abrisse, para a gente já partir para os finalmente, a lista das possibilidades para eu poder comentar alguma dúvida pontual de vocês, porque é infinito a situação de possibilidades de eventos que você pode ter na matrícula, né? Eu sei que a dificuldade, provavelmente, né, a provável dificuldade de vocês como eu descrevo o imóvel, né? Então, pode ter mil coisas. Como eu dei muitos exemplos aqui. Averbou rua, fez retificação do imóvel, averbou separação, divórcio, novo casamento e um monte de coisas. Averbou construção, demolição, ampliação. Como é que eu descrevo isso, né? Então é isso, você tem que perceber qual a situação atual do imóvel. E aí é aquilo, você vai ter que... então tá, averbou a casa. Então eu não vou descrever mais um terreno, eu vou falar uma casa de número tal, com tantos metros quadrados, localizada em um terreno, e aí copia o início da matrícula. Entendeu? Se a casa passou por... ela tinha 200 metros, foi ampliada para 300, para 400, depois demoliu 50, em 350. Então, uma casa de 350 metros quadrados, de número tal, da rua tal, localizada no seguinte terreno. É assim.